Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula 19, concluindo aí o assunto de gases perfeitos. Agora a gente vai entrar então na teoria cinética dos gases, tá? Que é um ponto bem legal, porque é o seguinte, isso daqui é o nascimento de um novo campo da física, que é a física estatística, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Os grandes nomes disso daqui, dessa área, é justamente o Ludwig Boltzmann, né? E o Maxwell. Por que que acontece? O Boltzmann, ele começou a se perguntar de formas que você pode usar a matemática, né, para você descrever cada partícula, o movimento de cada partícula de um gás, tá? E você vê, um gás tem um zilhão de partículas. Então imagine você aplicar a lei de Newton para cada uma daquelas partículas, tá? Mas o grande avanço dele, e é isso que ele esteve à frente da sua época, é que ele percebeu que não precisava você conhecer o movimento de todas as partículas, mas somente o movimento médio, tá? E a partir de uma média, por exemplo, de velocidades das partículas, você conseguia então extrair de uma visão microscópica, você extrair informações macroscópicas, como a pressão de um gás e a temperatura de um gás, tá? Então é disso que vai tratar a mecânica estatística, tá bom? E aí qual que é a ideia? Se você pega um gás ideal, numa temperatura T, você vai ver que a velocidade das partículas ela não vai ser uniforme. Não, nem todas as partículas vai ter a mesma velocidade, mas você vai ter uma distribuição normal, que a gente fala. Isso aqui é uma distribuição gaussiana, tá? E essa distribuição normal de velocidades, o Boltzmann ele percebeu, e aí ele usa uma matemática bem rebuscada, né? Ele chega nessa expressão aqui que denota, ela é bem complicada, mas denota o número de partículas do gás que está numa determinada velocidade v. Então vai depender do volume, da massa do gás, da constante Kb, da temperatura, um termo exponencial. Essa expressão é chamada de distribuição de Maxwell-Boltzmann, tá? E ela é importantíssima no campo aí da física estatística, tá? E qual que é a ideia? O Boltzmann, então, ele percebeu que você poderia extrair dessa curva normal, por exemplo, a velocidade mais provável, tá? Vp, e essa velocidade mais provável, ele mostra que depende, então, da raiz quadrada de duas vezes a constante R vezes a temperatura dividido pela massa molar, tá? E essa velocidade, ela vai ter relação com probabilidade. Então, se eu medir aleatoriamente as velocidades de cada partícula, o mais provável é que eu tenha esse valor. Só que ele mostra também que você consegue calcular de outra forma uma velocidade quadrática média, tá? ERMS. E aí entra um termo de 3 aqui, 3RT sobre M, tá? E sobre a raiz quadrada. Essa velocidade quadrática média, ela tem uma relação direta com a energia cinética média, tá? Então você vê cada velocidade aqui nessa curva de distribuição normal, ela tem uma função, tá? E no caso a velocidade quadrática média, ela vai ser relacionada com a energia cinética. E aí também você tinha a velocidade média, que é quando você pega todas as velocidades, né, dessa distribuição normal e divide pelo número de partículas. Então você vai ter um termo 8 e o termo π aqui. Naturalmente, na matemática, ela aparece. E essa velocidade média ela tem a ver com o momento da partícula, tá? Então você vê, são três velocidades distintas que você tira dessa distribuição de Maxwell-Boltzmann, que vai te dar informações a nível macroscópico, tá? Do momento do gás, da pressão do gás, enfim, tá? Da temperatura. E aí, baseado nisso, então, o Boltzmann ele construiu um modelo microscópico de gás ideal e a partir disso ele conseguiu fazer sua mecânica estatística, tá? E quais são os pressupostos, então? O gás ideal, a gente vai chamar, então, considerar experimentalmente um gás ideal como um gás real a baixa pressão e alta temperatura. Porque nessa condição, você praticamente as moléculas não vão se interagir e tal, e aí o gás se aproxima do comportamento de um gás ideal, tá? Então imagine que você tem um recipiente V e você está enclausurando aqui as moléculas de um gás, os átomos, enfim. Vamos considerar por hora que
o gás é monoatômico, então são partículas, não são moléculas, dois átomos ligados se movendo, tá? Então, eu tenho minhas partículas, elas vão se chocando com as paredes do recipiente, tá? E aí eu tenho o meu gás, uma determinada pressão, uma determinada temperatura. E o movimento dessas partículas, então, é um movimento caótico, desordenado, mas segue as leis da mecânica newtoniana. É como se fosse, então, aquelas colisões que a gente viu lá no primeiro ano. E a gente vai considerar, então, que as moléculas, né, os átomos, no caso, né, eles não vão interagir. Então, não tem aqui qualquer tipo de ligação química entre essas partículas. Elas só vão interagir durante as colisões. Mas a interação é uma troca de energia e aí a gente vai considerar uma colisão perfeitamente elástica, que a gente não vai dissipar energia. Então, durante as colisões, tanto entre partículas ou com a parede, você troca momento entre as partículas, você tem uma interação, tá bom? Mas não são, elas só acontecem em um tempo muito curto e não são permanentes, tá certo? E aí também a gente vai considerar então que as dimensões das partículas, elas são totalmente desprezíveis em relação ao tamanho do recipiente. Então esse modelo aqui é o modelo que o Boltzmann usou para descrever um gás ideal e fazer sua estatística, tá? A partir disso, ele desenvolveu então a sua distribuição, né, a sua função de distribuição normal, e aí é naquela função de distribuição que ele consegue algumas informações interessantes, tá? Então aqui é fantástico, porque a partir daquelas velocidades a nível microscópico, né? Ou seja, não é uma velocidade de uma partícula, mas é a velocidade quadrática média, né? Ele consegue tirar a pressão, que é uma grandeza macroscópica, tá? Então, a pressão ele vai envolver com a taxa média de colisões, tá? Porque a pressão é uma força que o gás ele exerce de dentro para fora, então tem a ver com o número de partículas que está colidindo com a parede do recipiente, tá? E aí ele mostra, então, usando a sua estatística, que a pressão do gás ela vai depender de um terço, né, da massa do gás dividido pelo volume do recipiente vezes a velocidade quadrática média, tá? Então você nota aqui esse resultado é fantástico, que realmente isso daqui une, então, o mundo microscópico com grandezas macroscópicas, tá? Então, somente você relacionando a taxa de variação de momento. E aí, outro resultado incrível que ele encontrou foi na questão da energia cinética. Quando ele somava, né, a energia cinética média de todas as partículas do gás, tá? Então, aí isso também surgia aquela velocidade quadrática média, né? Ele naturalmente ele chegou nesse resultado que a energia cinética média do gás, né, das partículas do gás, ela vai depender de umas constantes aqui de 3 meios, né, do número de mols, da constante universal dos gases, mas depende unicamente da temperatura. Então você vê aqui que não depende do volume do recipiente, se o recipiente for maior, menor, não importa, não depende da pressão, é, e não depende da natureza da partícula. Então, se for um gás de oxigênio, um gás de nitrogênio, um gás de xenônio, argônio, não importa. Numa mesma temperatura, todos os gases estarão na mesma energia cinética, tá bom? Então, esse foi um resultado crucial na mecânica estatística. A energia cinética das partículas de um gás ideal só dependem da temperatura, tá? Então, a partir disso, né, se eu relacionar, então, a energia cinética média com aquele mv ao quadrado sobre 2, onde o v ao quadrado vai ser a velocidade quadrática média, né? Então, eu vou ter uma expressão aqui relacionando a velocidade quadrática média das partículas do gás com a temperatura, porque a massa molar é uma constante, só depende da substância, e o R aqui também é uma constante. Então, aqui é outro resultado fantástico, porque vai mostrar que a velocidade das partículas ela relaciona com a temperatura. E aí, aquela conjectura que a gente fez lá no começo do segundo bimestre, né, quando a gente estava vendo os princípios de termologia, eu falei que a temperatura tinha a ver com o grau de agitação das moléculas do gás, tá? Ou das partículas. E é esse resultado vem diretamente aqui do trabalho de mecânica estatística de Boltzmann, tá? Então, aqui, isso daqui mostra a agitação das partículas. Quanto maior a velocidade, mais elas estão se agitando.
e aí você mostra que só depende da temperatura. Então, a temperatura, ela é uma medida do grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, tá? E outro resultado legal acontece quando eu pegar a energia cinética média das partículas e dividir ela pelo número de partículas, porque fazendo isso, eu vou encontrar a energia cinética média por partícula ou por molécula, tá? E aí a gente mostra, então, que vai depender somente de 3 meios de kBt. Agora entra a constante de Boltzmann, e aí você só vê que só depende da temperatura mesmo. A menos de uma constante 3 meios de Kb, só depende da temperatura. Então, aumentando a temperatura, você aumenta a energia cinética média por partícula ou molécula, e você está, então, mexendo no grau de agitação delas, tá? E aí, lembrando que esse resultado vem justamente dessa relação entre o R, o número de Avogadro e a constante de Boltzmann, tá certo? Bom, isso tudo que eu mostrei, ele é muito bonito, né, para gases monoatômicos, gases de uma partícula só. Quando você vai para gases poliatômicos, ou seja, que são feitos de mais de um átomo, as coisas não batem muito bem. Não batem muito bem porque a previsão teórica, né, deu 3 meios, né? Então aqui eu só estou medindo a capacidade. Isso, na verdade, assim, eles comprovaram essa teoria de Boltzmann medindo a capacidade térmica molar, tá? Porque ela vai depender da energia cinética média, tá? Isso aí a gente vai ver em mais detalhes nas próximas aulas. Mas você vê então que se você relacionar então a capacidade térmica molar, né, que depende da energia cinética, com a temperatura, você vê que o gás poliatômico ele se ajusta muito bem em baixas temperaturas. Então, esse 3 meios aqui, ele bate muito bem a baixas temperaturas. Quando você aumenta, isso daqui já tende aí para um resultado de 5 meios, tá? Isso já não acontece na teoria, né? Usando gases monatômicos. Então, lembre, isso aqui é gás poliatômico. E se você aumentar ainda mais, você vê que ele vai tender a estabilizar em 7,5, e depois aí você tem a dissociação das moléculas, tá? Mas o mais legal aqui foi a contribuição do Maxwell, né? Mas foi a explicação. Por que moléculas poliatômicas, né? Um gás poliatômico, ele é diferente. E a interpretação foi que a temperatura ela ativa modos de vibração diferentes da molécula, tá? Então, quando eu estou numa temperatura baixa, a molécula, imagine aqui então o H2O, tá? Ele ele está congelado porque a temperatura está baixa, então ele vai se comportar como uma esfera rígida. Então ele só vai transladar a molécula, vai se jogar com as outras moléculas. Isso daí é como se fosse um gás monoatômico. Então eu vou ter então um termo 3 meios, tá? Mas o mais legal é que se eu aumentar a temperatura, e aí notem outro detalhe. O Maxwell ele detalhou que para cada grau de liberdade eu tenho meio de kBt, tá? Então, para cada grau de liberdade da partícula no gás, eu dou uma energia cinética de meio de kBt. Então, veja, se eu estou transladando a molécula poliatômica, eu tenho 3 graus de liberdade, porque a gente vive num mundo de 3 dimensões, né? Então tem o eixo X, o Y, o Z. Então, é por isso que a energia cinética média, aqui que eu mostrei anteriormente, ele é 3 meios de kBt, porque eu tenho um número n de graus de liberdade de 3 na translação da minha partícula. Mas se eu aumentar um pouquinho mais a energia, eu vou ativar os modos de vibração de rotação, ou seja, além de transladar, a molécula ela começa a girar. E ela pode girar com 2 graus de liberdade, ou para um lado direito ou para o lado esquerdo, horário ou anti-horário. E é por isso então que o grau de liberdade são 2. Então, nesse estado, eu vou somar os 3 graus de liberdade de translação, mais 2 de rotação, e eu vou ter então 5 meios. Então, a energia cinética média por molécula, nesse regime, ele fica 5 meios de kBt. E se eu aumentar ainda mais energia, eu ativo o modo de vibração. E aí o modo de vibração é justamente os stretches, né? O átomo, ele é como se fosse uma molinha, né? Ele se afasta e se junta, tá? Então, nesse caso, eu vou ter 2 modos de vibração, e aí eu tenho, então, 3 mais 2 mais 5, eu vou ter 7 meios de kBt como energia cinética por molécula, tá?
E aí nota, então, se eu tiver mais moléculas, aqui ainda estou em moléculas triatômicas, né? Mas se eu tiver, nesse caso aqui, é moléculas diatômicas, mas se eu tiver com mais moléculas mais complexas, eu vou ter vários graus de liberdade, tá? Moléculas, por exemplo, de proteínas, polímeros, aí eu tenho vários graus de liberdade, tá? Mas a ideia é justamente essa ideia de graus de liberdade, ela é muito interessante, porque se você estiver resfriando, então, o seu gás, você resfria, você congela alguns modos de vibração. Isso daqui é um resultado fascinante. Isso daqui, então, ficou chamado de teorema da equipartição de energia. A energia, ela é dividida em cada grau de liberdade da molécula do gás, tá bom? E aí, para terminar, gente, eu separei alguns exemplos, né? Então, assim, em relação à teoria cinética dos gases, é correto afirmar que a energia média, a média de um conjunto de moléculas depende da massa? Não, não depende da massa, depende exclusivamente da temperatura, a energia cinética média. Se eu quadruplicar a temperatura, a velocidade média vai ser quadruplicada? Não, porque a velocidade quadrática média, né, o v ao quadrado, que ele depende da temperatura. Então, é uma relação aí de raiz, não é uma relação direta. Se eu quadruplico uma, a outra não vai ficar quadruplicada. Quanto maior a interação entre as moléculas, mais ela vai se comportar como um gás ideal? Não, justamente o gás ideal é a ausência de interação entre as moléculas do gás. Numa mesma temperatura, independente da massa molar, a energia cinética vai ser igual? Sim, vai ser igual, porque só vai depender então da temperatura. E a letra E, a colisão entre moléculas de um gás perfeito, elas são inelásticas para qualquer tipo de gás? Não. No gás ideal, elas vão ser elásticas, não inelásticas. Então, a resposta correta é a resposta D. Tá? Um outro caso. Segundo a teoria cinética do gás, cinética, né, um gás é constituído por moléculas que se movimentam desordenadamente no espaço do reservatório onde o gás está. As moléculas, então, elas vão colidindo com as paredes do reservatório em colisões perfeitamente elásticas. Entre duas colisões sucessivas, as moléculas descrevem um MRU, um movimento retilíneo uniforme, né? A energia cinética de translação das moléculas é diretamente proporcional à temperatura, ok? E aí ele quer considerar as afirmações. A primeira, as moléculas se deslocam todas em trajetórias paralelas. Não, o movimento é desordenado e caótico em 3 dimensões, então não é paralelo. Ao colidir com as paredes do reservatório, a energia cinética das moléculas é conservada. Sim, num caso de gás ideal, a gente considera que as colisões são elásticas, então você não tem dissipação de energia. E a 3, a velocidade de deslocamento das moléculas aumenta se a temperatura for aumentada. Também é verdadeiro. E com isso aqui a gente viu, então, que só depende da temperatura. Então, a afirmativa correta é a alternativa correta, a letra I. Tá? Um outro caso, sobre a teoria cinética dos gases, qual que é a alternativa correta? Se eu aumentar a temperatura de um recipiente, a energia cinética das moléculas é diminuída. É falso, como a gente viu, então, se um aumenta, o outro vai aumentar. A pressão exercida por um gás é o resultado do choque inelástico das moléculas. Não, é um choque elástico, tá? Letra C. A agitação molecular não tem relação com a temperatura do gás. Falso também, porque a agitação tem a ver justamente com a velocidade quadrática média e tem a ver com a temperatura. Letra D. As colisões intermoleculares são perfeitamente elásticas, elas ocorrem sem perda de energia. Correto, tá? Então você não tem energia, dissipação de energia nas colisões. E letra E, quanto maior o número de colisões das moléculas com a parede, menor é a pressão. Não, justamente ao contrário. Quanto maior a taxa de colisão, maior a pressão no recipiente. Então a resposta certa é a letra D, tá bom? Pessoal, então é isso. Com isso a gente encerra esse assunto de gases perfeitos, tá? E na próxima aula a gente vai ver então sobre a termodinâmica, né? Vamos entrar então nas leis fundamentais da termodinâmica. Obrigado e até a próxima.